a graça e a paz. Hoje estaremos falando sobre a sua maneira de crer em Jesus pode refletir na forma de viver. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa na explanação da Tua palavra, usando o Teu servo para falar conosco, que vidas venham ser impactadas, que Tua palavra produza vida no coração de todos. Eu te peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz. A sua maneira, ou a maneira de crer em Jesus, pode refletir na sua forma de viver. Pode até mesmo ditar a sua fé. A maneira que cremos em Jesus, ela acaba influenciando na nossa fé. E por consequência disso, ela reflete na maneira em que vivemos. Assim como pensamos, também agimos. Então, é importante avaliar de que maneira você crê em Jesus. Em certa feita, Jesus fez exatamente isso com os discípulos. Um questionário ali, um interrogatório, interroga os discípulos de que maneira eles depositavam a fé em Jesus, de que maneira eles criam em Jesus. Lá no livro de Mateus, no capítulo de número 16, do versículo 13 ao 17, diz assim, vai falar sobre uma confissão, um questionário. Jesus está questionando os discípulos de que maneira eles confessam a forma que eles creem em Jesus. Isso serve para os dias de hoje. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Amém. Bem, vamos entender aqui o contexto que isso se passa. O texto aqui vai nos dizer que chegando Jesus às partes ali de Cesareia de Filipe. Então, o contexto acontece nessa região, na região de Cesareia, da cidade aqui, de Cesareia de Filipe. É nessa região que acontece esse questionamento de Jesus para com os discípulos. Essa região, ela era influenciada por várias religiões. Já havia sido um palco de adoração ali, um palco de adoração a Baal. E nesta região aqui, de Cesareia de Filipe, então havia vários cultos pagãos. E dentro desses cultos pagãos, nós temos ali pela história que Herodes, ele havia construído um templo para a homenagem a César Augusto. Então veja que o povo que está vivendo naquela região de Cesareia de Filipe, no tempo de Jesus, era um povo que estava influenciado por várias religiões pagãs. Já havia sido ali o palco de culto a Baal, Herodes manda construir ali um grande templo em homenagem a César, a Augusto César, e o povo ali então prestava culto à adoração a César, prestava culto a vários deuses pagãos ali da mitologia grega. Então era um povo influenciado por esta religião. Hoje não é diferente. Não é diferente. Hoje nós estamos vivendo num contexto semelhante. Existe um certo bombardeio em nosso tempo, na nossa época agora, de falsas religiões, de heresias. Existe um bombardeio de novidades teológicas. Existe um bombardeio de seitas, falsas profecias. É esse contexto que nós estamos vivendo, não é um contexto diferente daquela região onde Jesus interroga os discípulos a respeito de quem eles creem verdadeiramente, quem é o Cristo, quem é esse que eles creem,
Então é nesse tempo, é nesse mesmo contexto que nós estamos vivendo hoje. Então se faz necessário fazer a mesma pergunta hoje, né? Quem é Jesus para você? Foi essa a pergunta que Jesus fez aos discípulos. Jesus não perguntou para a multidão, Jesus pergunta para os discípulos, né? Ele diz assim, ó, quem dizem os homens ser os filhos do homem? E depois ele vai perguntar, e vós? Quem dizeis que eu sou? Nesse contexto. Então havia naquela época uma confusão. Os discípulos não podiam estar inseridos naquela confusão. Porém, é nessa região, cheia dessa confusão, que Jesus faz as perguntas a eles. Jesus não desejava apenas saber o que os outros diziam e pensavam a respeito dele. Jesus desejava corrigir na mente dos discípulos qualquer tipo de má interpretação. Quando Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem os homens ser os filhos do homem? Jesus não estava interessado em saber o que o povo dizia, o que o povo pensava a respeito dele. Jesus já sabia disso. Jesus estava tentando ali, querendo, desejando corrigir na mente dos discípulos esta confusão. Jesus queria corrigir na mente dos discípulos qualquer tipo de má interpretação. E a pergunta que nós devemos fazer hoje é quem é Jesus para nós? Quem é Jesus? Para sermos corrigidos de qualquer má interpretação que há. Porque hoje é o que mais está acontecendo. Infelizmente é o que mais está acontecendo. E eles precisavam crer de maneira correta para enfrentar o que havia pelo futuro. Os discípulos foram escolhidos por Jesus. São os apóstolos do futuro. É eles que vão ali alavancar, alicerçar a igreja no futuro ali. Então eles não poderiam ter uma má interpretação de Cristo. E hoje, Jesus nos chama exatamente para isso. Para proclamarmos o verdadeiro evangelho de Cristo. Para que as pessoas conheçam o Salvador da vida delas. Então aqueles que são de Cristo não podem ter má interpretação de Cristo. E não podem ser influenciados como os demais estão sendo influenciados. Então Jesus teve essa preocupação. Então podemos encontrar no texto que nós lemos aqui, podemos encontrar duas lições importantes. Primeiro, uma confusão instalada. Havia uma confusão instalada. Em segundo, uma revelação esclarecedora. E isso serve para nós aplicarmos nos dias de hoje para as nossas vidas. Então, primeiro, uma confusão instalada. O povo estava vivendo uma crença superficial. E por isso estavam confusos. Porque a pergunta de Jesus, no versículo 16, versículo 13, a parte B do versículo, Jesus diz assim, quem dizem os homens ser o filho do homem? Cada um dizia uma coisa. Cada um tinha uma interpretação. Porque a resposta, né, a maneira que o povo pensava sobre Jesus, revelava a sua crença mística. Porque eles dizem assim, ó, e eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Veja que todos eles viam Cristo conforme as suas crenças. E as crenças deles ali eram crenças em mortos. Tirando Elias, que foi arrebatado, que não morreu, que foi arrebatado, os outros eram mortos. João Batista já estava morto. Os profetas já estavam mortos. Já não havia mais profetas. Então, veja que a crença deles, todos eles confessam uma crença no Jesus como se fosse igual. Estavam confusos, né? Então, é essa interpretação que eles têm. E hoje, infelizmente, muitos estão interpretando Cristo da sua maneira. Hoje, apresentam um Cristo que não é o Cristo das Escrituras. Nós vamos ver. Então, a crença deles revelava uma crença mística. Cada um procurava de uma forma. O povo estava totalmente rendido à confusão. Perdidos em suas falsas religiões pagãs, sem conhecer o verdadeiro Jesus. E hoje estamos vendo a mesma confusão acontecendo. O mesmo cenário nós estamos vivenciando. O povo crê em outro Cristo,
e não no Cristo revelado nas Escrituras. Né? O que é Cristo? O que significa a palavra Cristo? Né? A palavra Cristo, o significado é o Messias, o ungido, o enviado por Deus, anunciado pelos profetas. Esse é o Cristo. E infelizmente hoje não é o Cristo que estão apresentando. Lá em Lucas 19, versículo de número 10, diz assim, ó. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então quem é Cristo? O Cristo, o Jesus, quem é Jesus? Quem é Jesus? Esse Jesus que nós cremos é esse que veio buscar o que estava perdido. E hoje o que estão apresentando não é o Jesus das Escrituras. Estão apresentando o Jesus banqueiro, que dá dinheiro para quem quer. Você está endividado, você está desempregado, você não tem dinheiro, vai lá, vem aqui, faz um voto que Jesus vai te dar dinheiro. Hoje estão apresentando um Jesus da facilidade, você não precisa se arrepender. Você serve Jesus como você quer, não tem arrependimento. Esse não é o Jesus das Escrituras. Então hoje o povo está confuso. E por estarem confusos, estão buscando atrás de falsos profetas, que hoje não temos profetas. Hoje nós não temos. Hoje nós temos o dom de profecia. Profetas nós não temos mais hoje. Então o povo está confuso. Você vê o povo buscando aí, procurando um Jesus que não é o Jesus das Escrituras. Então nós precisamos de saber, de conhecer quem é Jesus. O povo de Deus foi chamado, foi escolhido para revelar o Evangelho de Cristo, para que as pessoas conheçam o Deus da salvação da vida delas. Então nós temos que conhecer esse Jesus. Quem é esse Jesus que estamos apresentando às pessoas? Né? O segundo ponto que nós vamos destacar, depois de nós destacarmos aqui que havia uma confusão, existia uma confusão, e Jesus vai questionar os discípulos ali, fazer um questionário para os discípulos, com a intenção de corrigir a mente deles. Né? E em segundo lugar, então nós vamos ter uma revelação esclarecedora. Né? Porque Jesus volta a pergunta para os seus discípulos. Jesus não está tão interessado o que o povo está dizendo. Né? Porque ele diz assim, ó, quem diz o homem ser o Filho de Deus? Ele não está dizendo. Quando ele diz o que dizem, é a interpretação dele. Que maneira estão interpretando? Que maneira estão interpretando? Mas Jesus volta a pergunta para os seus discípulos. E ali há uma revelação esclarecedora. Né? No versículo 15, Jesus volta para os discípulos e disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? O povo está confuso. O povo não sabe quem é Jesus. Né? O povo está baseado nas suas religiões, nas suas filosofias, nas ideologias, no paganismo ali. Mas Jesus está dizendo: e vocês, que são meus discípulos? Quem eu sou para vocês? Né? Bom, Pedro responde pelo grupo. Pedro vai responder aqui representando todo o grupo. O versículo 16 diz assim: Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele está dizendo assim, ó, tu não é igual que eles estão pensando, não. Tu és o Cristo. Eles estão confundindo com Elias, estão confundindo com os profetas, eles estão confundindo até mesmo com Jeremias. Eles adoram ali no templo erguido que Herodes mandou. Eles estão servindo um Deus morto, mas nós não. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É a diferença. É este o Cristo que nós cremos. Nós não cremos no Cristo morto, limitado. Nós cremos no Deus vivo. A resposta de Pedro é verdadeira. Desmonta a incredulidade do povo. Pedro dá uma resposta lúcida. Né? Pedro confirma a divindade de Jesus. Quando ele diz assim, ó, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele está dizendo, ele está afirmando a divindade de Jesus, não apenas a humanidade de Jesus, né? E ele vai dizer que Jesus é o Cristo, ou seja, Jesus é o Messias, e não apenas um profeta. Hoje estão buscando Jesus, revelando Jesus profeta, porque as pessoas vão atrás de profecias, as pessoas estão atrás de revelação, as pessoas estão apresentando um Jesus que revela a vida, a identidade, o casamento da pessoa, o carro da pessoa, a casa. E Jesus não é isso. Jesus não é isso. Jesus é o Cristo, o Salvador. Ele é o Deus vivo. Né? Então, Jesus não é um profeta como estão apresentando aí hoje. Né? E mente descaradamente. Quando diz assim, eis que eu te digo, eis que eu estou te dizendo. Não, Jesus não disse mais nada disso. Isso aqui acabou, está encerrado. Ó.
que havia de dizer, ele já disse. Hoje, Jesus não se manifesta dessa maneira na vida de ninguém, por intermédio de ninguém. Hoje nós somos convocados a profetizar a palavra, que está escrito. Ele disse, né? Está escrito aqui. Bem, Jesus também não é um curandeiro, como muitos estão apresentando só o Jesus da cura, só através de milagre. Aqui tem milagre, hoje é dia de milagre, texto de milagre, não sei o que de milagre, oração poderosa que estão apresentando. Esse não é o Jesus das Escrituras, não é verdade isso, né? Então hoje estão apresentando um Jesus profeta, um curandeiro, um banqueiro disposto a fazer seguidores milionários. Jesus não está procurando seguidores milionários, está procurando discípulos. Discípulos que negam a sua própria vida, a sua própria vontade, para satisfazer a vontade dele. Disposto a morrer, se preciso for, pelo Evangelho. Amém. É isso que Jesus está procurando. Seguidores dessa maneira. Discípulos, não seguidores milionários. Bom, mas a resposta de Pedro é aceita por Jesus. Jesus aceita a resposta de Pedro e apresenta uma lição aplicativa. Ele não apenas aceita, mas ele apresenta aqui uma lição aplicativa que devemos aplicar em nossas vidas, né? No meio dos discípulos, Jesus adverte a Pedro de que maneira se obtém a resposta verdadeira. Porque ele vai dizer assim, e vós, quem diz que eu sou? E Pedro vai responder, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus então aceita a resposta, traz aqui uma aplicação para as nossas vidas, e não apenas isso. Ele vai ensinar, advertir de que maneira se obtém essa verdadeira convicção. Jesus diz assim, ó. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Veja bem, a declaração de Jesus é, bem-aventurado é Simão Barjonas. A palavra bem-aventurado significa feliz. Mais do que feliz. Ele está dizendo assim, ó, você é feliz. Você é feliz. Mas não apenas isso. Ele esclarece que Pedro é homem como os demais. Ele esclarece para Pedro, né? Para que Pedro não venha se ensoberbecer, ou para que Pedro não venha esperar nenhum elogio. Ele vai dizer para Pedro que Pedro é homem igual demais. A resposta está certa. Ele está dizendo, mas você é homem como os demais. Porque ele diz assim, ó, olha o que Jesus diz aqui. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. O que significa isso? Quando se fala Simão, é o nome dele. Quando se fala Barjonas é uma expressão aramaica, que significa filho de Jonas. Bar é filho. Jonas é o nome do pai de Simão. Então ele está dizendo assim, ó, Simão Barjonas. O que ele está dizendo? Simão, filho de Jonas. Ele está mostrando o lado humano de Pedro. Ele está dizendo para Pedro que ele é homem suscetível ao mesmo tipo de interpretação que os demais. É isso que ele está dizendo. E que essa revelação não pode vir por meio de homem. Pedro como homem, sendo filho de Jonas, porque ele está dizendo assim, ó, Simão Barjonas, é uma expressão aramaica que significa filho, ele está dizendo que por meio dessa revelação humana, por si só, você não consegue ter essa revelação. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo de número 14, o apóstolo Paulo ele diz assim, ó. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. É por isso que nós vemos hoje muitos aí apresentando um falso Cristo, falso evangelho. Por quê? Porque são filhos de homem. Jesus está dizendo aqui para eles, dizendo assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, filho do homem. Você é filho do homem. Você por si só não receberia essa revelação. Aí ele vai dizer, né? Em seguida Jesus, ele explica de que maneira é possível essa revelação. Jesus deixa claro a Pedro, Jesus vai deixar bem claro para Pedro que você é filho do homem, você é homem que nem os demais. Jesus deixa claro para Pedro que Pedro só sabe quem ele é, porque o Pai lhe revelara. No versículo 17 ele diz assim, ó, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu que te revelou.
Você só sabe porque o Pai que está no céu te revelou. Da mesma forma, nós não podemos encontrar a resposta certa através de outros métodos. Não podemos crer, expressar essa fé genuína, buscando em religiões, nas ideologias, nas filosofias, nos métodos implantados por aí, em falsos profetas, em revelações como estão hoje, uma enxurrada de revelação, de mentiras. Nós não podemos encontrar o Cristo dessa maneira. Hoje estão apresentando vários Jesus, né? Hoje estão apresentando o Jesus que as pessoas querem. Hoje estão apresentando um Jesus que você pode escolher. Hoje estão apresentando um Jesus que você pode moldar ao seu prazer, ao seu gosto. Nós só podemos ter revelação, nós só podemos conhecer quem é o verdadeiro Cristo se formos apresentados pelo Pai, por Deus. Essa revelação é espiritual. Só podemos saber quem é verdadeiramente Jesus por intermédio de revelação espiritual. Lá no livro de Hebreus, o escritor dos Hebreus, no capítulo 1, versículo de número 1, ele escreve assim, ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Versos 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O escritor dos Hebreus está dizendo que antigamente, né, Deus havia nos falado conosco de várias maneiras pelos profetas. Nos últimos dias, Ele nos fala pelo Filho. Esse Filho que João apresenta no capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós, está entre nós. Está entre nós. É por Ele que nós temos a verdadeira revelação. Pelo Espírito, conhecer a Cristo, crer verdadeiramente em Cristo, nos faz feliz, muito feliz, né? Nos faz bem-aventurado. É interessante que, se nós pegarmos em João 16, o versículo de número 13, diz assim, ó. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, ele está dizendo, quando vier o Espírito, né, então ele nos revelará a verdade, que é Cristo. Nós só podemos conhecer verdadeiramente Cristo por intermédio de revelação do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E este Cristo, quando Jesus pergunta quem é Cristo, quem é o Cristo? Quem é esse? E vós, quem dizes que eu sou? Quem dizes que você é? Para você, quem é esse Jesus? Quando nós temos a certeza de quem é Jesus, ele diz assim, ó, bem-aventurado és, tu é feliz. Tu é feliz porque tu tem a resposta certa. Você não precisa ficar desesperado buscando em profecias, correndo para lá e para cá. Buscando em campanhas, buscando em objetos inanimados, fazendo votos. Você não precisa buscar aonde não apresenta o verdadeiro evangelho. O lugar onde não se prega a palavra de Deus, ali não tem o verdadeiro Cristo. Porque ele se revela por meio da palavra dele. E quando nós conhecemos esse verdadeiro Cristo, ele passa a habitar em nós, não precisamos de sair correndo desesperado buscar. Quando ele passa a habitar em nós, nós temos a convicção de quem ele é, o Messias, o Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. Nós não precisamos mais de buscar em coisas mortas, em religião, no paganismo. Nós não precisamos mais disso. Nós conhecemos o verdadeiro. Mas agora, para que isso aconteça, é necessário ser apresentado o verdadeiro Cristo. E não há como você conhecer o verdadeiro Cristo sem te mostrar as verdadeiras Escrituras, que te leva ao arrependimento. Não tem como você conhecer o verdadeiro Cristo sem arrependimento. Não existe nenhuma possibilidade. Você não compra Jesus com voto, com campanha.
Você não vai ter um encontro verdadeiro com Cristo através de falsas revelações e falsos profetas. Você só pode conhecê-lo por intermédio do Espírito Santo de Deus, de uma vida em comunhão com Deus, uma vida consagrada a Deus, arrependendo-se dos seus pecados, voltando-se verdadeiramente para Ele, tomando uma atitude, se batizando e participando em comunhão com os irmãos de uma igreja onde prega a palavra de Deus. Então você está firme. É isso que Jesus queria dos discípulos. Jesus queria tirar da mente dos discípulos essa confusão que existia ali em Cesareia de Filipe. E hoje Jesus quer tirar da mente dos discípulos essa confusão que está acontecendo aí. Esse falso evangelho, essa propagação de mentiras, esse falso evangelho que não precisa de arrependimento e você continua do jeito que você está. Esse falso evangelho do inclusivismo aí, você inclui as pessoas. Esse falso evangelho da teologia progressista liberal, falsa teologia da prosperidade, da mentira. Jesus quer tirar os discípulos desta confusão. Então você conhecerá o verdadeiro Cristo. E quando você conhece o verdadeiro Cristo, você sabe quem Ele é. Você é feliz, é completo. Porque você sabe que aqui você está como um servo, vivendo momentaneamente, de passagem, para viver eternamente ao lado dele. Você o conhece. Você tem essa convicção, não há confusão, você não necessita de falsos evangelhos do paganismo. Essa a palavra que Deus tem no seu coração. Eu quero orar por você, que talvez está ouvindo essa mensagem e está confuso. Onde eu posso encontrar Cristo? Quem é esse verdadeiro Jesus? Aonde está Jesus? Jesus não está na religião, nem nas ideologias, nem nas filosofias, nem nessas teorias, né? Hoje é teoria da prosperidade, teoria não sei de quê, teoria... Jesus não está nisso. Você só pode encontrá-lo no verdadeiro evangelho. Eu quero orar por você, para que você venha se fortalecer, não venha ser como aquele povo que estava ali, e você que é discípulo, você que já serve a Cristo, mesmo inserido nesse contexto, possa permanecer firme, crendo que Ele é o Salvador da sua vida. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse é o Cristo que nós cremos. Eu quero orar por você. Senhor, eu oro neste momento por milhares e milhares de pessoas que, assim como os discípulos estavam inseridos naquele contexto de paganismo, de confusão, sem saber quem era o Senhor, hoje tem muitos que estão assim, na dúvida, caminhando para lugares onde apresentam um falso Cristo. Hoje tem muitos caindo no engodo de Satanás, na mentira. Hoje estão se levantando falsos profetas. Hoje estão se levantando falsos mestres, pregando o falso evangelho. Eu peço, Senhor, que aquele que tem um coração íntegro, o desejo ardente de permanecer firme no Senhor, sejam livres de tudo isso. Sejam libertos de tudo isso. Sejam afastados e preservados de tudo isso. Assim como o Senhor desejou tirar da mente dos discípulos qualquer raiz de confusão, da mesma maneira eu te peço, em nome de Jesus, que essa raiz de confusão seja destruída. É que ela não venha enraizar, não venha crescer e dar frutos no coração da tua igreja, do teu povo. Eu peço ao Espírito Santo, nos fortalece. Nesses momentos em que estamos vivendo, nos fortalece, Santo Espírito, para mantermos fiéis à tua palavra, genuína, pura. Nos ajuda o teu povo, Senhor, a ter uma vida arraigada, crendo no derramamento do sangue imaculado do teu Filho, que nos libertou de todo pecado. E nós não precisamos mais estar presos nesses enganos, porque nós somos livres da guerra de Satanás. Então essas falsas profecias, esses falsos evangelhos, essas falsas revelações, não pode ser laço para os seus, para os escolhidos do Senhor, para aqueles que te servem de inteireza de coração. Em nome de Jesus, seja repreendido toda falsa profecia, todo esse espírito de mentira que está imperando, que está aí, infiltrando no seio da igreja do teu povo.
venha cair por terra em nome de Jesus. E a tua palavra permanece, porque a tua palavra nos garante que a porta do inferno não prevalecerá contra a tua igreja. E crendo nessa palavra, eu te peço, Espírito Santo de Deus, fortalece o teu povo, dá entendimento, sabedoria, conhecimento, que sejam cheios da graça e que essa graça permaneça no coração de todos em nome de Jesus. Deus os abençoe. Deus te abençoe.